Amanda estava tomando muito tempo. Presta bastante atenção que haverá pena. Nós acabamos de meditar na palavra do Senhor em Esther 4,14. Primeiro, nós vamos saber primeiro quem foi Esther. Esther foi uma rainha escolhida pelo rei. Mas antes dela ser rainha, antes dela ser escolhida pelo rei para ser rainha, o nome de Esther era Hadassah em hebraico. Esther fazia parte do povo de Deus. Esther, ela morava com Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era seu primo. Mardoqueu cuidava de Esther. Porque Esther, ela, ou seja, Hadassah, ela era órfã. Ela era judia, né? Ela não tinha pais. A Bíblia não relata o motivo dos pais, né? Por qual motivo os pais dela faleceram. Mas a palavra relata que ela vivia com Mardoqueu. Por quê? Mardoqueu era como um pai para ela. E Mardoqueu era um homem temente a Deus. Era um homem que obedecia à palavra de Deus. E nós vamos ver que Esther perdeu seus pais, mas ela foi criada por seu primo Mardoqueu. E ele o amava como sua filha. E tinha muito carinho por ela e sempre a respeitou. Naquele tempo, o rei Assuero, ou rei Xerxes, ele resolveu promover um concurso para escolher uma rainha. Os ajudantes do rei saíram para buscar as moças mais lindas. Por que o rei deu essa ordem? Para que os seus soldados, comandantes, ou aqueles que trabalhavam para o rei, buscar uma rainha, buscar uma moça, não somente bonita de aparência, não somente bonita visual, como se vestia bem, não. Era uma moça que era de caráter, era uma moça que era de respeito. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que Vasti era casada com o rei. Só que o rei, ele fez um banquete, uma festa, e ordenou que Vasti apresentasse para ele. Só que Vasti fez o quê? Não foi diante do rei. Foi uma esposa desobediente. Foi uma esposa que não ouviu o comando do rei. Porque todas as vezes que o rei falasse, hoje eu vou fazer um banquete, você deve apresentar a mim e os meus convidados. Só que essa ordem ela tinha que ser acatada, ela tinha que ser respeitada. Por quê? Você desobedecer o rei, era o quê? Surgiria até punição, né? Porque o que o rei fala é isso, tipo, se ele falar que haveria morte, haveria. Porque a palavra do rei que valia. Só que Vasti se recusou. Vasti não foi àquele banquete. E o rei deu uma ordem de seus comandantes, seus trabalhadores ir naquela cidade e procurar as moças lindas, né? Não somente de aparências, mas de caráter e respeito. E a palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu, como servo de Deus, ele soube desse mandato, ele soube desse decreto. E ele disse para Esther, olha Esther, se você, ou seja, Hadassah, né? Hadassah, se você for escolhida, né? Claro que ela iria ser escolhida. Você não fala para o rei que eu sou seu primo ou que eu pertenço à sua família. Mas vá diante do rei e faça do jeito que ele pedir. O que os comandantes pensam? Foi na cidade, pegou as meninas, né, as moças mais lindas, e cada uma delas se apresentou diante do rei. E aquela que o rei o agradasse, essa sim seria a futura rainha para o rei. A palavra de Deus vai dizer que o rei Xerxes ou o rei Assuero, ele está no palácio. E ali cada moça vai se apresentando de uma forma diferente. E quando ele via aquelas moças, ele ainda não se conectou, né? O seu coração ainda não foi com aquelas moças que estavam se apresentando de uma forma assim. Quando ele chamava, aquelas moças iam diante do rei, o rei fazia perguntas, se elas o conectassem, né? Tipo, se o rei agradasse dela, no caso que seria uma, ele o escolhia, tomava para si como esposa. Só que quando chega no momento da Hadassah se apresentar,
O rei, ele logo vê que a Hadassa era uma jovem diferente. Era uma jovem que não apenas era bonita por fora, mas era uma moça linda por dentro. Por quê? Porque quem tem a presença de Deus faz a diferença. Então nós vamos ver que quando o rei olha para aquela jovem, para Hadassa, logo seu coração se disparou. Vou falar o português mais claro para vocês entenderem. Logo despertou algo nele, um sentimento nele, de não apenas ver ela, né, como uma namorada, não, mas ver como a sua futura rainha, a sua futura esposa. E Hadassa foi escolhida. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando a Esther, né, a Hadassa, ela é escolhida, o rei, ele começa a planejar uma festa, né, um banquete. Por quê? A nova rainha foi escolhida. E quem foi escolhida foi Esther. A palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu trabalhava para o rei Assuero. Só que o rei Assuero não sabia que Esther fazia parte do povo judeu. Ele não sabia. E ele não sabia também que Hadassa era prima de Mardoqueu. E Mardoqueu, ele era um servo fiel ao rei. Tudo que o rei falava, Mardoqueu fazia. Tudo que o rei falava, Mardoqueu acatava as ordens e fazia. Mas tinha uma grande diferença. Mardoqueu, por ser servo de Deus, o rei Assuero nunca o impediu de adorar o Deus vivo. Nunca. Ele sempre teve a liberdade de adorar ao Senhor e servir da maneira que devia ser servido. Só que a palavra de Deus vai dizer que naquele tempo surgiu um que trabalhava com o rei Assuero, Amã. A palavra de Deus vai dizer que Amã era um homem perverso. Era um homem que só pensava em si mesmo. Era um homem que muitas das vezes achava que mandava mais do que o rei. Só que ele era abaixo do rei. Tudo que o rei falava, ele acatava as ordens. Só que Amã viu que Mardoqueu, né? Porque assim, a pessoa que tem o espírito do mal, ele não consegue ficar no mesmo lugar que a pessoa que tem a presença de Deus. Mardoqueu servia a Deus, Amã não. O que aconteceu? No coração de Amã começou a crescer a inveja. Por quê? O rei, ele gostava muito de Mardoqueu. E a palavra de Deus vai dizer que o rei, ele decretou que honrasse o homem, né, mais fiel ou mais sincero daquela época e que o levasse ele nas cidades, né, montado no cavalo e colocasse umas vestes bonitas e falasse para o povo: este homem, ele é um servo fiel, este homem, ele é um homem obediente ao rei. Só que quem foi honrado, Amã achou que seria ele, mas o homem que foi honrado pelo rei foi o próprio Mardoqueu. Através disso, para vocês entenderem que Amã começou a ter ódio de Mardoqueu. Amã começou a projetar, a planejar a morte de Mardoqueu. Só que a Bíblia vai dizer que quando Amã começa a planejar, né, porque tudo haveria um tempo para que fosse concluído, né, a morte de Mardoqueu. Só que entenda uma coisa: quem tem a presença de Deus não fica enganado. Quem tem a presença de Deus jamais fica enganado, porque Deus sempre vai nos direcionar. E a palavra de Deus vai dizer que Amã, ele projeta a morte de Mardoqueu para ele ser morto, aleluias, numa espécie de enforcamento, ou seja, haveria uma corda e ali colocasse a cabeça de Mardoqueu e ali o matasse asfixiado, né, enforcado. Só que Mardoqueu, ele nunca se irou contra Amã, mas também nunca abaixou a cabeça para Amã, porque a gente que é servo de Deus, a gente nunca deve baixar a cabeça para os nossos inimigos. A gente tem que usar de autoridade e poder, porque é isso que Deus nos deu. O que Amã fez? Planejou. E a palavra de Deus vai dizer que Amã, ele foi até o rei Assuero e fez a cabeça do rei Assuero dizendo: olha,
Aqui tem um povo que desobedece os comandos do Senhor. Aqui tem um povo que não acata suas ordens. Só que o rei Assuero, por um momento, ele acreditou. Então ele disse, olha, faça um decreto que todos aqueles que se levantarem contra o rei e não obedecerem ao rei, serão mortos. O que o rei fez? Foi lá, pegou o seu anel e assinou. Então aquele decreto, ele correu a cidade toda. E o povo judeu ficou desesperado, entre aspas, porque assim, você ouvir, né, um tempo que o povo de Deus servia ao Senhor, tinha a libertinagem de servir a Deus e depois receber uma notícia que eles seriam mortos, isso é um pouco de ficar um pouco com medo, se assim eu posso dizer. Só que quando esse decreto chegou, né, esse papel chegou ao povo judeu, o que Mardoqueu fez? Mardoqueu mandou o recado para a rainha Ester, dizendo, olha Ester, agora está nas tuas mãos. Agora faça o que é para você fazer, porque só você pode salvar o povo judeu. Sabe? E rainha Ester, ela ficou desesperada. Não! Ela ficou triste? Sim, porque é normal a gente ficar triste. Quando a gente é perseguido pelo inimigo, muitas das vezes quando a gente recebe palavras que entristecem os corações, claro que a gente se entristece, porque a gente somos seres humanos. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando Ester, ela recebe o recado de Mardoqueu, logo Ester pensou, eu não posso chegar até o rei sem ele me chamar, porque o povo, né, algumas pessoas que chegassem até o rei sem a ordem dele, ou sem que ele o chamasse, era arriscado até ser mortos, né, porque era uma falta de respeito, era uma falta de reverência ao rei. Só que Ester, ela não pensou duas vezes. Ela mandou o recado para o seu primo Mardoqueu e falou, olha, vocês fazem o jejum de 3 dias até os animais, porque no terceiro dia eu vou ao encontro do rei e vou relatar o que havia acontecido, né, o que estava acontecendo. A palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia, Ester vai diante do rei sem ele o chamar. Só que quando a rainha Ester vai até o rei ele não a puniu. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o inimigo quiser nos envergonhar, haverá um Deus que ele agirá pelas nossas vidas. Entenda uma coisa, todas as vezes que o inimigo ele planejar algo contra a minha vida, contra a vida de vocês, pode ter certeza que isso não vai proceder, que isso não vai ser sucesso, porque Deus, ele desfará a obra do mal e nos vai garantir a vitória. O que aconteceu? Hadassa, né, rainha Ester, foi até diante do rei e relatou para o rei, olha, Amã, seu servo, que diz ser servo, fiel, mas não é, ele planejou a morte do meu povo, ou seja, poupa o meu povo e mata a minha vida. Ela estava colocando a vida dela, né, para ser morta, ao invés do povo dela ser morto. Só que o rei, ele ficou espantado, mas quem é esse homem que planeja algo, né? E quando a rainha Ester disse que Mardoqueu, seu servo fiel, estaria também no meio desse povo que haveria ser morto, o rei já ficou triste. Por quê? Mardoqueu era um homem de testemunho, era um homem que por mais que servia a Deus, mas servia também ao rei com seriedade, com responsabilidade, com comprometimento. Era um homem que se olhava para ele, não havia o que reclamar, porque era um homem que reverenciava sim o rei e a Deus também. Só que o rei fez o quê? O rei fez um banquete, convidou todas as pessoas e Amã também. Só que o rei foi e envergonhou Amã. E a palavra de Deus vai dizer que Ester, ela foi corajosa.
Esté, ela colocou Deus em primeiro lugar. E Deus agiu por aquele povo. A palavra de Deus vai dizer que o rei decretou a morte de Amã, por ter feito isso, por ter planejado a morte do povo de Deus. E o que a palavra de Deus vai dizer? Que Esté chama Mardoqueu o povo do Senhor, e o rei, ele honra Mardoqueu como seu segundo no lugar de Amã. E Amã, ele foi morto e enforcado. Da mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, ele ali mesmo, ele foi enforcado. Então, para concluir essa mensagem, para vocês entenderem que muitas das vezes o inimigo ele tenta contra as nossas vidas, mas nós não devemos nos calar. Eu só vou vencer o inimigo se eu ficar calado. Não. O Senhor está dizendo, você vai vencer o inimigo através de o quê? Oração e jejum. Talvez o inimigo ele planejava contra as suas vidas, e nós precisamos sim ter coragem. Precisamos nos posicionar, mesmo que custe a nossa vida. Mesmo que custe a nossa vida, nós devemos fazer para o Senhor. Mas entenda uma coisa, nada acontece sem a permissão de Deus. E essa história, nós vamos ver que é muito importante, porque nós vemos a coragem de Esté, nós vemos o temor de Mardoqueu, e nós vemos o inimigo, que foi Amã. Para você ver, Amã que comia da mesa do rei, né? O inimigo não se conspira contra o próprio inimigo, né? Então assim, Amã ele se levantou, mas ele ficou envergonhado. Assim somos nós nos dias de hoje. Muitas vezes o inimigo levanta contra a nossa vida. Se nós estivermos com a nossa vida santificada, se nós estivermos com a nossa vida em oração, em vigilância, nós vamos vencer este inimigo. Nós vamos vencer. Porque Deus quer que nós sejamos assim. Pessoas de orações, crianças de orações, crianças que meditam na palavra, crianças que guardam essa palavra no seu coração. Porque só assim vocês vão vencer. E para concluir a mensagem, nós vamos ver que através de Esté, todo o povo foi salvo. Né? Todo o povo. E sabe o que eles fizeram? Esté ordenou que fizesse um banquete para alegrar, para regozijar com todo o seu povo. Né? Fez um banquete e chamou todos, porque ela ficou alegre pelo resultado que teve. Então a palavra de Deus vai dizer que todo ano, nessa mesma data que aconteceu isso, foi chamada de festa de Purim. Por quê? Porque foi uma honra para aqueles que temem a Deus e vergonha para aqueles que se levantam contra aquele que serve a Deus. É assim que Deus quer. Muitas das vezes, né, o diabo ele usa pessoas para nos afrontar. Mas o Senhor está dizendo, você só vai vencer se você orar. Esté já não foi imediato ir lá e falar com o rei, não. Esté fez um jejum de 3 dias. E ela teve a convicção que o Deus na qual ela servia, que o Deus na qual Mardoqueu, seu primo, servia, iria agir com justiça. Porque Deus é assim. Ele é amor, mas ele é justiça também. Não, vocês têm que entender uma coisa. Que todo inimigo que se levanta contra nós, Deus vai agir por nós. Deus, ele vai pelejar por nós. E nós somos mais do que vencedores. Porque o inimigo que quer ver a nossa tristeza, a nossa desonra, ele vai ver nós sermos honrados e somos, aleluia, abençoados por Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.